Olá, está começando mais um programa Eleições 2014, aqui pela TV UERJ Online. Hoje quem está conosco é Ney Nunes, candidato do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Obrigado pela sua presença, candidato. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar para a comunidade da UERJ. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Ney Nunes, nascido no Rio de Janeiro, tem 55 anos e é formado em História pela UERJ, onde iniciou sua vida política participando do movimento estudantil. Em 1977, durante o regime militar, entrou para a Liga Operária, uma pequena organização política clandestina que tinha como base o socialismo e o trotskismo. Foi membro da Central Única dos Trabalhadores, chegando à diretoria em 1986 e rompendo com a Central Sindical em 2002. Atualmente é candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Vamos começar agora a série de perguntas, lembrando que o senhor tem 2 minutos e meio para cada resposta. A Comissão de Educação, Esporte e Cultura aprovou nesse último dia 5 de agosto a realização de um plebiscito nacional que visa a federalização da educação pública. O senhor acha que o governo federal deve ter essa responsabilidade ou o Estado tem condições de arcar com essa responsabilidade no caso do Rio de Janeiro? Olha, o nosso entendimento é que é uma responsabilidade conjunta. Nós vivemos um processo que começou no início dos anos 90, onde se dizia, se martelou constantemente, os governantes da época e a mídia, de que era preciso reduzir o tamanho do Estado para poder investir em saúde, em educação, em segurança, ou seja, em setores essenciais para a população. E o que nós verificamos hoje, passados 20 anos, é que justamente saúde, educação e segurança estão entre as maiores demandas da população. Ou seja, o que foi feito no início dos anos 90, na verdade, foi um grande golpe que se aplicou contra o povo brasileiro, com a história das privatizações. Existe uma carência enorme nesse setor. A gente vê o setor educacional. O Brasil hoje tem mais de 50% dos seus jovens fora da escola, entre 14 e 24 anos. O índice de evasão escolar é enorme, e grande parte do ensino está privatizado. Aqui em nosso estado é um fenômeno onde tem a maior rede privada de ensino médio. Ela alcança mais de 20%. E os pais, as famílias, mesmo sacrificando o seu orçamento, muitos optam pelo ensino privado por causa do problema da queda de qualidade do ensino público. Isso ficou tudo na base das promessas e esses investimentos não vieram até hoje. Agora sobre educação superior, candidato. A presença da UERJ fora da cidade do Rio de Janeiro, em lugares como Resende, Teresópolis, apresenta pouca variedade de cursos. O que poderia ser feito para ampliar essa variedade de cursos oferecidos e também aumentar a presença da UERJ em outras cidades fora do Grande Rio? Olha, nós entendemos que educação é responsabilidade do Estado, tanto no nível básico como superior. É preciso investimentos maciços para ampliar a rede da UERJ. Hoje se investe no ensino, na educação, através da privatização, transferindo verbas para universidades privadas. Nós entendemos que essa não é a melhor forma. Tem que ampliar o ensino público, a rede pública de ensino. A UERJ, no Rio de Janeiro, em Caxias, São Gonçalo, Resende, cumpre um papel fundamental. E nós achamos que é através da universidade pública que tem que se expandir o número de vagas para os estudantes de ensino médio. Nós defendemos a universalização do ensino superior. Acho que tem que caminhar nesse sentido. Nós tivemos agora, recentemente, em nosso estado, um exemplo terrível de a quantas anda o ensino privado, o ensino superior privado, com a Gama Filho, com o drama da Gama Filho, assim como a Gama Filho, outras universidades também. Então, nós somos pelo ensino público. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade. O que o senhor acha da política das unidades de pronto atendimento, as UPAs? O senhor tem críticas? Pretende dar continuidade ao projeto? Olha só, as UPAs, elas se inserem no modelo de privatização da saúde. Um modelo que está mostrando que não deu certo. A população, ela sofre com falta de leitos nos hospitais, ela sofre com a demora na marcação de consultas, de exames.
né? Há toda uma carência na área de saúde, né? E custa caro isso ao Estado. Uma UPA custa 3 milhões por mês ao Estado. A gestão de um hospital nesse mesmo modelo chega a quase 19 milhões por mês. Ou seja, consome um valor grande do orçamento para a saúde, que é um orçamento pequeno. Para vocês terem uma ideia, a saúde pública no estado do Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais rico da federação, segundo dados do IBGE, é o que menos investe em saúde. E quando investe, investe privatizando, ou seja, não garante a qualidade do atendimento para a população, né? Basta dizer que as UPAs não têm nem cardiologista nem ortopedista. Boa parte das emergências são dessas áreas, né? Então, uma carência imensa para a população. E volto a dizer, como falei anteriormente, isso aí veio na esteira das privatizações, né? Na redução do tamanho do Estado, né? Que foi uma grande falácia, na verdade, que aplicaram não só contra o povo brasileiro, em particular aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Que tivemos várias empresas públicas privatizadas, metrô, trens, barcas, né? E o investimento em saúde e educação é pífio. Agora, sobre segurança pública, candidato, o projeto das UPPs divide opiniões. Gostaríamos de saber qual a sua opinião acerca do projeto, quais são as suas críticas e, se eleito, se o senhor daria continuidade ao projeto. Uma excelente pergunta sua. Eu acho que a discussão sobre segurança pública ela não pode ficar limitada ao UPP, né? Nós, do PCB, defendemos a revisão de toda essa política de segurança. É inadmissível que se façam verdadeiras operações de guerra, né, em áreas densamente povoadas. Nós temos assistido cotidianamente vítimas inocentes, né, pessoas que são atingidas nas favelas dentro das suas casas, né, balas de fuzil que atravessam paredes, portas e janelas, né. Toda hora isso é noticiado pela imprensa, né. Nós entendemos que isso não pode continuar. A criminalidade tem que ser combatida, mas não a esse custo, né. Existem outras formas de se combater a criminalidade. O secretário de Segurança constantemente dá a desculpa que existem desvios de conduta dos seus subordinados, né? Nós já tivemos casos de estupros, de agressão, de assassinatos, ocultação de cadáver, né? E sempre são colocados como desvios de conduta. Nós perguntamos, nós queremos fazer uma reflexão. Será que tantos desvios de conduta não representam aí uma clamorosa falha na orientação das nossas polícias? Nós do PCB defendemos a desmilitarização da polícia, o fim das UPPs, policiamento comunitário controlado pela população, pelo poder popular. Essa é a nossa proposta, né? A polícia ela deve ter como norte garantir a vida e a paz, e não levar a morte para as comunidades, né? O policial é um agente do Estado, né? A sua ação não pode se comparar à ação de milicianos e de bandidos e traficantes. Tem que ser uma ação de outro tipo, né? Os bandidos podem atirar a esmo, eles fazem isso, eles não têm responsabilidade. Mas a polícia não. A polícia é um agente do Estado e que tem que ter responsabilidade com a vida e com a paz da população trabalhadora. Sabe-se que o projeto da Via Arco Metropolitano demorou 40 anos para ficar pronto. Então, a gente gostaria de saber quais são suas considerações sobre o projeto e se de fato vai trazer uma melhoria. Olha, a nível de transporte, acontece o seguinte problema. Nós vivemos um modelo rodoviarista desde os anos 50. Né? Isso está na raiz de todos os problemas que a gente enfrenta hoje. Né? A população leva, em média, 4 horas nos seus deslocamentos casa-trabalho na região metropolitana do Rio, né? Pagando uma tarifa cara, né? Engarrafamentos monstruosos. Isso tudo porque não se investiu no transporte sobre trilhos, né? Que é mais eficiente, mais rápido, mais barato e agride muito menos o meio ambiente, né? E nós fomos encurralados por esse modelo rodoviarista, né? O nosso projeto para a área de transporte é investir pesadamente, né? Aproveitar a Baía de Guanabara, que interliga vários municípios, ampliar as linhas de barcas, ampliar a linha férrea, fazer uma malha de VLTs associada aos trens e ao metrô, né? E os ônibus e as ciclovias servindo de transporte complementar. Esse é um caminho que já é seguido, inclusive, internacionalmente por várias grandes cidades pelo mundo afora, né? Está comprovado que é o caminho mais adequado. O metrô anda lotado e o trem porque a população sabe que é o transporte mais eficiente, que ela pode pegar num determinado horário e ela vai chegar rapidamente ao seu destino com segurança. Eu sou usuário da linha 2,
né? O que acontece com a linha 2? Como é uma linha única, né, ela vive superlotada. Entre 6h30 e 10 da manhã, quem usa a linha 2 para vir ao centro da cidade sabe do que eu estou falando. O sufoco que é para entrar no trem e depois vir esmagado até o seu destino. Agora nós vamos ver a pergunta de uma aluna da FETEC para o senhor candidato. Meu nome é Graziela e eu sou aluna da Rede FETEC. Eu queria saber qual a proposta dos candidatos para melhorar a infraestrutura da Rede FETEC no ensino técnico profissionalizante. Eu tenho um carinho muito grande pela FETEC. Os meus 2 filhos estudaram na FETEC, assim como estudaram aqui também na UERJ, né? E a rede de ensino técnico é fundamental, né? Os jovens, quando chegam ao ensino médio, eles precisam se preparar para o mercado de trabalho. A preparação começa no ensino médio, né? E, na verdade, a oferta de cursos técnicos ainda é muito pouca, né, em relação à demanda dos jovens, né? Esse problema está ligado, inclusive, a essa questão da evasão escolar. O jovem precisa acreditar que, quando ele entra no ensino médio, está se apontando ali uma perspectiva de futuro para ele, né, caso venha ou não cursar o ensino superior, né? Então é necessário que o investimento no ensino médio, no ensino técnico, seja prioridade, né? Seja prioridade no orçamento, inclusive. O nosso orçamento ele está refém, como o orçamento federal também, da dívida pública. Esse é um grande problema, né? O Estado se tornou refém da dívida pública, né? A nível nacional, 40% do orçamento, mais de 40% hoje, é destinado ao pagamento da dívida pública. Isso afeta também estados e municípios, né, afetando a capacidade de investimento do Estado. Mas é também necessário rever as prioridades do Estado, né? Hoje, a maior parte do nosso investimento é em segurança, né? Um Estado que investe mais em polícia, em presídio, é um Estado que vive uma crise, é uma sociedade que vive uma crise, né? Enquanto que investir em educação é uma perspectiva de futuro para os nossos jovens. Bom, nessa urna nós temos perguntas referentes a 6 temas e o senhor vai sortear 2. Pode sortear a primeira pergunta. Tá ok. Vamos lá. Quem lê a primeira pergunta? Eu, por favor. A pergunta é sobre o saneamento básico. Sabe-se que o Pacto do Saneamento prega que o saneamento básico seja uma prioridade, mas o saneamento básico ainda é precário nos locais mais afastados dos grandes centros. Como é possível mudar essa realidade? Olha, esse é um tema fundamental. Organizações ligadas à ONU já fizeram estudos que comprovam que cada R$1 investido em saneamento economiza-se R$4 em saúde pública, né? Com tudo isso, o investimento em saneamento no Brasil, em nosso estado em particular, é muito pequeno, né? Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro vem reservando anualmente cerca de 2% apenas para investimento em saneamento. Desses 2%, o Estado chega a gastar no máximo 20% desse pequeno percentual de 2%. O resultado disso é que na própria capital, no Rio de Janeiro, cerca de 40% da população não tem coleta de esgoto. Na região metropolitana e no interior, esse índice sobe e é muito pior, né? A falta de saneamento causa doenças, principalmente nas crianças, diarreia, hepatite, causa afastamentos no trabalho, né? Ou seja, o saneamento é o primeiro passo num programa de saúde pública, né? Infelizmente, não é isso que a gente vê no Brasil, né? Coleta de esgoto, água tratada, né? A saúde começa por aí, né? Infelizmente, a nossa população não tem esse direito. Volto a dizer, porque as prioridades não são essas, né? As prioridades são outras. A prioridade é pagar a dívida pública, né? A prioridade são obras superfaturadas, né? Uma série de desvios, de ralos no orçamento público, né? E as necessidades fundamentais da população não são atendidas. O senhor pode agora sortear a segunda pergunta? Claro. A pergunta é sobre grandes eventos.
Bom, é sabido que as Olimpíadas trazem grandes benefícios para a cidade-sede. Como garantir que esses benefícios também sejam estruturais, trazendo um legado efetivo para a cidade? Olha, essa questão do legado das Olimpíadas é muito questionável. Em algumas cidades onde se realizaram, houve muitos questionamentos, né? Com obras, às vezes, desnecessárias, gastos excessivos. Né? O que nós estamos vimos na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, são gastos vultuosos, né? E muitas vezes em setores que não trazem benefícios a médio e longo prazo para a população. Nós somos um país, um Estado, carente em uma série de áreas, né? Como já foi dito anteriormente, saúde, educação, transporte, saneamento, né? E você alocar recursos dessa ordem para a construção de estádios, né? Que tem uma finalidade específica, quando o Brasil já era um país rico em estádios de futebol, né? É realmente questionável. A população tem questionado isso, questionou nas grandes manifestações de junho de 2013, e eu acho que está correto em questionar, né? Porque o recurso público ele deve ser tratado com muito cuidado, né? Porque ele é finito e a população tem muitas carências. Agora o senhor tem 3 minutos para as considerações finais. Tá ok. Eu queria, nessa conclusão aqui dessa entrevista com vocês, de antemão agradecer, né? Um espaço que é raro, porque a mídia ela faz um bloqueio muito grande. Ela elegeu 4 candidaturas ditas principais aqui entre aspas. Elas são principais porque elas são apoiadas fundamentalmente pelo poder econômico, pelas empreiteiras, pelos bancos, pelos grandes monopólios privados, né? Esses 4 candidatos fizeram uma estimativa de gasto ao TRE de mais de 180 milhões de reais. Eu quero pedir a vocês que reflitam, né? Por que empresas investem tanto dinheiro nessas candidaturas? Será por caridade? Né? Ou vão querer retorno depois? O que temos visto é isso. Essas empresas cobram retorno, e cobram um retorno alto. Esses candidatos, se eleitos, vão governar para quem financiou suas campanhas, para as grandes empreiteiras e para os bancos, e não para o eleitor que depositou seu voto na urna, né? A gente precisa fazer essa reflexão. E nós estamos vivendo uma democracia muito limitada. Eu quero lembrar aqui que nas eleições para governador de 1982, ainda no ocaso da ditadura militar, todos os candidatos tiveram oportunidade de ir aos debates. E hoje, alguns candidatos são vetados, né? Por exemplo, a Band está chamando, a rede Band de televisão está chamando um debate e excluiu 2 candidatos, né? A minha candidatura e a candidatura da Deise, de participar. E assim fazem as outras grandes emissoras também, né? Então é preciso que a gente faça uma reflexão. A quem serve esse tipo de democracia restrita, né? Nós, pelo contrário, nós defendemos as liberdades democráticas. Nós fomos às ruas, nós lutamos, nos mobilizamos nos anos 70, 80 contra a ditadura militar, não para conquistar uma democracia restrita, mas para conquistar uma democracia de verdade. Por isso fazemos um chamado a você. Mais do que votar, é preciso se organizar e lutar, né? Sem luta, não se conquista vitórias, não se muda a realidade. E fica por aqui mais uma edição do programa Eleições 2014. Muito obrigado pela sua presença, candidata. Eu que agradeço, fiquei muito à vontade aqui no programa com vocês, tá? E agradeço a oportunidade de falar para toda a comunidade da UERJ. Até a próxima conexão.